Bom dia, Buenos días, buenas tardes, bom donde dia, estén. boa Mi nombre es María tarde, Camila Uribe, soy onde coordinadora de la Red de Ciudades del vocês Caribe. Les doy la estejam. Meu más nome é cordial Maria bienvenida Carolina Uribe, al cuarto re- seminario de coordenadora nuestra da serie de rede ciudades más resilientes en de América Latina y el cidades do Caribe. BID e vamos Este então começar com seminario o de nosso hoy quarto se seminário Cidades realizará Mais en Resilientes da español, en América Latina inglés e y no en Caribe. portugués. O seminário Pero será como realizado em siempre, espanhol, inglês e tenemos português, mas como sempre interpretación fazemos, simultánea sempre en los teremos tres idiomas. informação Para escucharlo en el simultânea ou idioma de su tradução preferencia, por simultânea favor, em solamente todas deben as hacer clic en línguas. el botón de globo en el Zoom Para y escolher a seleccionar el sua idioma que língua desee. preferida, This vocês webinar podem will be in Spanish procurar and o in botão do English and in globinho e Portuguese. escolher a língua You que vocês can preferem. follow in the language that you prefer. You just need to click the globe icon in the Zoom and pick the language that you prefer. También acordarles que las preguntas las pueden enviar en la Também queria sección lembrar a de todos vocês que Q&A vocês podem enviar as de suas Zoom perguntas para ir na seção do contestándolas Q&A do Zoom para pedirles a para nuestros panelistas de hoy que también nos pedir aos ayuden a nossos contestar estas panelistas de preguntas. hoje que Y nos finalmente ajudem a responder recordarles que essas la perguntas. E grabación finalmente estará também queria disponible en el canal de lembrá-los que a YouTube gravação estará que les estamos disponibilizada no canal compartiendo en el do chat. YouTube do PID, que Nosotros será en la red de compartilhada no ciudades chat. conectamos Nós, a na más de rede de 300 ciudades cidades, en América Latina y el conectamos mais Caribe, de 300 promoviendo el cidades da intercambio América de Latina e do soluciones Caribe, urbanas y promovendo a herramientas de troca de gestión, soluções urbanas fortalecimiento e del ferramentas de liderazgo gestão, local de las fortalecimento capacidades da técnicas y liderança también local, trabajamos capacidades con técnicas algunos e sectores del também sector trabalhamos com público, alguns privado, setores do academia setor y público, otros organismos sin privado, financiero. academia e Nuestro outros objetivo es organismos acompañar a los financeiros. gobiernos Nosso locales en la objetivo é construcción de acompanhar os ciudades governos más locais na construção de sostenibles, cidades mais más sustentáveis, productivas y más mais inclusivas. produtivas e Si mais ustedes quieren inclusivas. recibir información no solamente de esta serie de seminarios, sino también de todas las Se actividades vocês y querem materiales receber que informações generamos sobre desde essa la red série de de seminários ciudades, e de les todas as invitamos a atividades que suscribirse geramos sobre a en rede el de newsletter de cidades, la red, por que favor, también en se el chat estamos subscrevam compartiendo a el enlace. Ahí es newsletter importante da que rede que incluyan los estamos temas que son compartilhando de aí su no preferencia, link. en Aí é este caso importante que vocês vivienda y desarrollo incluam urbano, os y el temas resto de de sua temas preferência, de nesse la red de caso, ciudades. de vivenda ou Bueno, habitação e pues desenvolvimento es urbano, importante e también nesse caso a rede acordarles de cidades. que ya Também hemos é realizado importante en este lembrá-los que año já temos la realizado serie de nesse ciudades ano más a productivas y série seguras de en América cidades mais Latina, produtivas e si seguras da América lo Latina. vieron o si es de Se su vocês interés, pueden estão en el link que interessados compartimos, también em pueden buscar en el canal de assistir, YouTube del vocês podem banco procurar no para YouTube poder do ver banco completa esa ou no serie. link que En compartilhamos, el podem seminario de ter hoy as gravações hablaremos completas dessa sobre série. No datos seminário para de la hoje, resiliencia en vamos falar ciudades, sobre que es dados para nuestro resiliência em cuarto cidades, que é nosso seminario de la quarto serie de seminário ciudades más da resilientes série en de América Latina y el cidades mais Caribe. resilientes El na pasado América 10 de Latina e no septiembre Caribe. tuvimos, O dia 10 de hablamos setembro, sobre soluciones basadas en falamos sobre naturaleza soluções para ciudades baseadas na natureza resilientes para as y cidades exploramos cómo mais los gobiernos resilientes, locales e pueden aí incorporar exploramos como os governos locais estas soluciones podem para fortalecer la explorar resiliencia essas urbana soluções en para su fortalecer a territorio. resiliência urbana Algunas em seu reflexiones território. que surgieron de esta Algumas conversación fueron, reflexões que bueno, surgiram primero, dessa conversa. es estratégico que las ciudades integren soluciones basadas en naturaleza en No su primeiro lugar, que planificación é urbana, estratégico que porque as ofrecen cidades estejam beneficios múltiples como la planejadas mitigación de riesgos em sua climáticos, natureza desde o la planejamento urbano, mejora porque en existem calidad de muitos vida y el desarrollo múltiplos económico benefícios, sostenible. como o financiamento Oímos climático, a las melhora da qualidade de experiencias de vida Asunción, e o Paraguay, financiamento y econômico Oaxaca en sustentável. Também México, escutamos así as como la experiências de de Tarapoto en Perú, Oaxaca, Tarapoto, y ellos eh, evidenciaban la La Asunción, importancia de e adaptar aí las soluciones a los verificava-se a contextos importância de específicos, adaptar as soluções considerando las aos particularidades contextos específicos, geográficas, considerando as climáticas y particularidades socioculturales de geográficas, cada territorio climáticas para e garantizar su socioculturais efectividad de y cada su território para sostenibilidad. garantir sua Y por otro efetividade e lado, sua el sustentabilidade. escalamiento de proyectos a nivel E, pelo nacional outro lado, o requiere marcos escalamento dos institucionales projetos em nível sólidos y nacional alianzas precisa de marcos público-privadas efectivas institucionais que permitan sólidos replicar e las parceria experiencias que son público-privadas exitosas efetivas que en otros permitam contextos replicar urbanos. as experiências Si que se lo são perdieron, aquí está el link bem-sucedidas. Se de vocês grabación se también para que lo perderam puedan isso, aqui ver. temos o Pero link da bueno, gravação lo que nos para trae que hoy a vocês esta conversación. possam ¿Por qué assistir hablar também. de datos para la E por que resiliencia en estamos falando ciudades? de dados para a Ya que estamos resiliência? presentando alternativas y soluciones muy concretas, hoy hablaremos de cómo las Sendo que ciudades estamos pueden apresentando aprovechar alternativas e los datos soluções como muito completas, herramientas hoje falaremos predictivas sobre como as para anticipar cidades podem desastres y orientar aproveitar os dados inversiones como ferramentas resilientes. preditivas para La antecipar capacidad desastres promedio e de nortear indicadores os disponibles en América Latina investimentos y el Caribe es de resilientes. apenas el nueve por A ciento
muy média por de debajo monitoramento digital na América a la Latina é OCDE, de que apenas es el 9%, que é 40%. muito Eso significa que inferior muchos à municipios estatística carecen de varios Da sistemas OCDE, que é de de datos 44%. Significa que centralizados muitos o de mecanismos municípios de não têm interoperabilidad, os dados lo que sistemáticos ou limita la mecanismos de posibilidad de interoperabilidade. poner E en isso riesgo limita a y coordinar possibilidade de respuestas planejar com rápidas evidência frente e a de riesgos coordenar urbanos como com respostas inundaciones, calor rápidas diante extremo de o riscos incluso urbanos como terremotos. enchentes, Pero calor además de la baja extremo capacidad de ou monitoreo, terremotos. los E além gobiernos da locales baixa también enfrentan un qualidade de desafío con monitoramento, el uso de estos as datos, del uso de estos comunidades datos locais também têm para um gestión de desafio no riesgos. uso dessas Aunque el informações para a 96% de los gestão do sistemas de risco. información recopilan grandes Embora volúmenes de datos, 96% la dos mayoría sistemas de solo informação compilam utiliza grandes esta volumes de dados, información de manera a maioria descriptiva, deles sin transformar utiliza esta essa informação información de forma en descritiva, herramientas que puedan sem ayudar a transformar essa predecir, informação em que puedan ferramentas que permitir podem ajudar a anticipar predizer desastres o ou que incluso possam guiar antecipar las inversiones os para ser desastres más ou nortear os resilientes. investimentos Por para eso en fazer la sesión com de que elas hoy sejam mais abordaremos resilientes. Por cómo isso, na los datos sessão de hoje, vamos satelitais, abordar la como os inteligencia dados artificial, los sistemas de alerta temprana pueden a fortalecer la IA e os planificación sistemas de urbana alerta precoce resiliente. podem fortalecer Conoceremos o las planejamento experiencias de urbano Ciudad de México y resiliente. de Río de Janeiro, Vamos conhecer as usando experiências datos da para cidade do anticipar México, do riesgos Rio de y Janeiro, proteger utilizando poblaciones dados para antecipar vulnerables. riscos e El proteger as seminario de hoy populações mais vulneráveis. O será seminário de hoje moderado por será Washington moderado Fajardo, quien por es el o coordinador del Washington Laboratorio de Ciudades, Fajardo, quem é especialista senior de coordenador la do División de Laboratório de Vivienda Cidades y Desarrollo do BID, Urbano del especialista BID. senior da Gracias, Divisão de Washington, por Habitação e Desenvolvimento acompañarnos Urbano do hoy BID. en Muito obrigado, esta Washington, moderación. por nos acompanhar Tendremos mais un uma panel vez nessa de moderação. conversación en el que E vamos ter um tendremos painel de a conversação Paula onde vamos ter a Aulani, Paula que es la Aulani, encargada de alianzas estratégicas de Google para América Latina, y a que é Dan encarregada da Poniatowski, Associação Estratégica gerente do senior Google para a de América Latina, experiencia de ciudades e para Dan América Latina Poniashik, en What Works Cities. Manager de Gracias a certificação Paula Senior para y a a América Dan Latina, em por acompañarnos WhatWorks también. Y Cities. además Muito conoceremos obrigado, dos Paula e experiencias de Dan, pela ciudades, de companhia. la Ciudad de E México. também vamos apresentar Quien nos dois la casos de estudo, presentará o es caso Guillermo Ayala da cidade do Álvarez, que es el México, director de a cargo alertas de Guilherme tempranas de de la Alves, Ciudad de diretor de México. alertas precoces da Y en cidade el do caso de México. Río, E no caso do hablaremos con Rio, Ana Carla vamos falar Prado, que es com Ana Carla asesora de Prado, quem é comunicación a y assessora resiliencia chefe de del Centro de Planejamento e Operaciones Resiliência y do Centro de Operações Resiliencia e de Río de Resiliência Janeiro. do Mejor Rio dicho, de un Janeiro. super panel de lujo. Vamos Bueno, pues ter sin um más painel preámbulos, de le luz. paso la palabra a Washington Fajardo, mi colega Sem mais coordinador del delongas, passo Laboratorio a de Ciudades, palavra ao especialista colega do senior de la coordenador do División de Laboratório de Vivienda y Cidades do Desarrollo BID, Urbano, quien especialista nos sênior va da a Divisão de llevar por Habitação esta e Desenvolvimento interesante Urbano, conversación. Washington Farrado, Muito quem vai obrigada. moderar essa Washington, adelante. interessante conversa. Muito Muito obrigada, Washington. obrigado, Maria Camila. Um prazer moderar essa conversa e depois assistimos às apresentações da Cidade do México e do Rio de Janeiro. Bem, se estamos falando de dados, vamos começar justamente brincando com dados. Então, eu queria convidar todos vocês que estão aqui assistindo esse nosso webinar para utilizarmos o Mentimeter. E a gente vai colocar agora na tela um QR Code e vamos dar um tempinho aí para todo mundo com seu celular poder acessar esse código QR. E a gente tem, então, algumas perguntas aqui para provocar e dar uma esquentada aqui no início da nossa conversa. Justamente porque estamos falando de dados para a capacidade das cidades poderem serem mais resilientes e lidar com as mudanças climáticas. Vamos dar um tempinho. Todo mundo conseguindo fazer a sua conexão? Estou perguntando. Estou vendo que as pessoas estão entrando. Muito bem. Vamos passar para a primeira pergunta. Então, que uma palavra tentar sintetizar que tipos de riscos você acha que a sua cidade poderia prevenir utilizando os dados de uma maneira efetiva? Então, já aparece aqui inundações, riscos ambientais, riscos de ventos, desinformação, importante, deslizamentos, terremotos, eventos climáticos, mais inteligência para a cidade. A gente vê aí uma predominância de inundações,
mais contribuições entrando. Ondas de calor, eventos climáticos, uma má administração aparece ali também. Então, essa nuvem de palavras já ajuda a gente a dar uma ideia de como as nossas cidades estão expostas para um certo padrão de crises climáticas, onde aparece claramente aí a função das drenagens urbanas e a capacidade de adaptar o ambiente construído das nossas cidades para a capacidade de absorção de impacto de chuvas, que caracterizam muito os biomas da nossa região na América Latina. Vamos passar para a segunda pergunta? Agora vai ser um pouco diferente. Nós temos 4 opções e o que a gente quer saber, né, e com isso obter dados, o que vocês consideram ser a principal barreira para que a sua cidade possa, então, utilizar os dados na gestão em preparação para riscos urbanos? Vamos lá, gente. 4 opções. A gente tem aí a opção 1, que é de baixa capacidade de monitoramento e de coleta de dados. A gente tem a opção, outra opção, que é do uso limitado de dados, e uma outra opção, que é a escassez de capacidade de análise desses dados. Ok, eu coletei os dados, eu tenho os dados, e agora eu consigo entendê-los? E uma opção que a gente pode ver aí, com uma grande predominância de baixa prioridade política, infelizmente, né? Então, isso um pouco constata a nossa experiência, a experiência de todos nós, não só do PID, mas a experiência de nós em governos locais ou em governos nacionais, que somos hoje nas cidades, além de cidadãos urbanos, somos produtores e geradores de dados. E esses dados não necessariamente estão sendo coletados, e especialmente ainda uma certa descrença política sobre a possibilidade de eficiência a partir dos dados. Então, agradecer aí a participação, e a gente já vê um pouco, passando para o diálogo aqui com a Paula e com o Dan, a gente já tem aí uma boa, um bom vislumbre do que a gente vai conversar aqui em seguida. Eu queria começar, então, com você, Paula, antes lembrando que a gente tem espaço para perguntas, e já sugiro que comecem a colocar essas perguntas aí no nosso chat box, ali nas opções de Q&A. E eu queria começar com você, Paula, e muito obrigado pela sua participação. A partir da sua experiência na Google e na Ways for Cities, no Environmental Sites Explorer, como os governos locais, Paula, poderiam, a partir desses recursos limitados, implementar soluções de dados urbanos? E qual seria a infraestrutura mínima que essas cidades precisariam ter para justamente começar a ter uma capacidade analítica e gerar insights que possam ser úteis para a administração e também para favorecer os cidadãos? Oi, obrigada, Washington. E obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje com a gente. Eu acho super legal essa sua pergunta. E aí é legal que a gente acabou de ver, né, nesse Mentimeter, um pouco do que as pessoas falaram, os desafios. E entrar bem nessa primeira pergunta. Então, vamos lá. Eu sou a Paula Luani, eu lidero algumas parcerias dentro do DIL. DIL são os produtos geográficos que a gente tem aqui. Dentro deles, a gente tem diversos programas. E aí eu lidero o programa do Ways for Cities e do Google Maps. E também lidero o pilar de sustentabilidade com esses produtos. Então, começando um pouquinho na sua pergunta, Washington, acho que do Ways for Cities, primeiro que é um programa que a gente oferece de forma gratuita dados anônimos, onde a cidade consegue monitorar em tempo real o que está acontecendo e também pegar dados históricos de até 5 anos atrás. Então, isso agrega muito valor, porque imagina, uma cidade pode pegar dados históricos e entender onde estão suas principais dores, fazer mapas de calores, trabalhar com esses dados. São dados brutos, tá, que são tratados pela cidade, e pode começar a trabalhar.
Mas não só isso, como a gente viu aí muita gente falando, inundações, desmoronamento, a gente também consegue ajudar em tempo real, nesses momentos de crise. Então, o que é isso? Você consegue ver que está acontecendo uma coisa, faz o reporte lá através do Waze for Cities, é um programa que já está disponível para todo mundo, basta entrar. E depois eu posso ver com o pessoal aqui até do BID, a gente compartilhar os links, ou até compartilhar aqui depois no comentário, para todo mundo já, caso alguém queira fazer o onboarding, tiver curiosidade. E aí você consegue fazer esses compartilhamentos de dados. Então, com isso, tanto a cidade compartilha dado com a gente, e a gente dá esse dado para o cidadão, para o usuário final, para que ele consiga saber o que está acontecendo e ser feita uma rota alternativa. Mas também a gente dá dados para que as cidades consigam saber o que está acontecendo em tempo real. Então, o Waze for Cities, ele mexe até nesse momento de crise, né? Momentos de crise, nesse momento está acontecendo alagamentos, inundações, mas também na parte de mobilidade. Então, a gente consegue, quando a gente fala de mobilidade, a gente fala que está tendo obras, está tendo acidentes, qualquer coisa, então você consegue pôr isso no mapa e a gente avisa ao cidadão e é feita uma rota alternativa. Quando a gente fala de planejamento urbano, a gente, com esses dados históricos de 5 anos, a cidade consegue mexer, fazer mapas de calor, consegue pegar um dado e falar, vamos ver aonde tem mais acidentes. Estou dando aqui alguns exemplos, tá? Eu também tenho alguns videocases de uso, mas a partir daí, a cidade consegue falar, onde está tendo mais acidente? Fez um mapa de calor, trabalhou com aquele dado. E a partir daí, ela consegue entender o que precisa ser feito. É por conta de buraco? É porque a gente percebe que o acidente está acontecendo na época que chove mais? Então, algum problema é relacionado ao clima? E a partir daí, a cidade consegue gerar esses insights e melhorar a sua parte urbana. Quando a gente entra também um pouquinho na sustentabilidade, que é um pilar que eu também toco, a gente tem a plataforma que chama Environment Insight Explorer. E essa plataforma é uma plataforma que a gente fornece estimativas de emissões de CO2 para cidades. E é feita com dados desde 2018 até 2023. E a gente está para liberar os dados de 2024. E o que é isso? A gente consegue dar esses dados e a cidade consegue trabalhar em 4 pilares dentro desse dado. A gente sabe que essa questão da mudança climática está cada vez maior. São coisas que... muitas coisas que acontecem na mobilidade é efeito um pouco da mudança climática. Então, por isso que a gente está oferecendo esses dados para que as cidades tenham insights, possam ter tomadas de ações climáticas e melhorar a questão climática da sua cidade. Como funciona? A gente tem dados em 4 pilares. No pilar de emissões de edifícios, pilar de transportes, painéis solares e copa de árvores, que é o Tree Canopy. O que funciona? A gente oferece emissões de CO2 dentro desses pilares, onde, quando a gente está falando de edifício, a gente consegue falar regiões que poluem mais, que têm mais emissões de CO2, e com isso a cidade consegue, vendo os dados, entendendo, estudando esses dados, fazer planejamentos, ter tomadas de decisões. Na parte de transporte, a gente também consegue dar por modais tanto de ônibus, bicicletas, caminhando, pessoas a pé, também produzem emissões de CO2. E também rotas de carro, a gente consegue dividir por todos os modais. Painéis solares, nós conseguimos dar insights onde bate mais sol e tem um melhor ponto para poder fazer instalações de painéis solares para ter uma energia mais limpa. E na parte de árvores, a gente dá regiões, áreas verdes, uma contabilização, não é contabilização de árvores, e sim de áreas verdes, onde vocês, cidades, conseguem pensar onde a gente pode colocar mais áreas verdes para ter menos emissões de CO2 e conseguir ter uma qualidade de ar melhor. Então, a gente trabalha com esses 2 pilares. Então, quando você me pergunta isso, a minha resposta é, com o Waze for Cities, você consegue ajudar muito na mobilidade urbana. E o AI também está ali e está disponível para qualquer órgão público. Esses 2 produtos são produtos que a gente faz parcerias com órgãos públicos, autoridades. Basta você querer, você já consegue entrar hoje. Eu posso mandar o link aqui daqui a pouco. Não precisa muito, é super fácil de usar. Lógico, a gente entende que algumas cidades, às vezes, não tem braço, não tem pessoas, porque a gente sabe que isso é uma realidade hoje, né, da América Latina. A gente tem uma pessoa fazendo muitos trabalhos. Então, às vezes, o que eu sugiro a gente tem também o time de Google Cloud, que trabalha muito próximo da gente, é do Google, e eles também têm pessoas que podem trabalhar esses dados, já criar uma plataforma que unifica todos esses dados de uma certa forma, onde a cidade consegue ver todos os dados e cruzar com os próprios dados da cidade e ter uma visão melhor. Mas é super simples, então você já consegue trabalhar com esses dados, os dados estão ali, basta trabalhar.
Então, recapitulando, o Waze for Cities está ali, a gente tem dados históricos e dados em tempo real. É possível trabalhar, onde a gente melhora a mobilidade, também pode fazer um planejamento urbano. E o IAI é onde damos insights, números, né, de emissões, estimativas de emissões de CO2, que ajuda a cidade a olhar, planejar, ter uma tomada de ação e também acompanhar, pois todo ano a gente é anual o dado, a gente consegue compartilhar com a cidade. Muito interessante, Paula. Obrigado pela sua resposta. Aproveitando, lembrando aqui a nossa audiência que tem opções de tradução aqui no nosso acesso pelo Zoom. Aí embaixo, basta clicar e você tem a tradução para espanhol e inglês. Paula, a gente acabou de ver aqui com o nosso público que, por incrível que pareça, a barreira da vontade, ou da compreensão, ou do desejo político ainda é, infelizmente, forte. E é muito interessante na sua resposta que você mostra claramente, a gente precisa ter uma capacidade de identificar padrões de riscos e, ao mesmo tempo, uma capacidade analítica de identificar potencialidades de soluções. E então eu queria te fazer uma segunda pergunta que tem a ver um pouco a partir da experiência do Rio, a partir do Centro de Operações, que funciona de certo modo como infra e institucionalidade nova. E com isso tem uma função importante no tempo de ser um veículo no tempo em diferentes administrações de continuar levando o bastão da análise de dados e capacidade analítica. Então, pensando aqui na resposta também no nosso público, que desafios você, a partir da experiência de vocês, nas cidades latino-americanas, vocês identificam justamente para poder criar plataformas de integração de dados que possam vir a servir à gestão municipal? Tá, acho ótimo até você trazer esse caso do Rio. O Rio foi o nosso primeiro parceiro, e Ana, que está aqui com a gente, ela pode corrigir, foi o primeiro parceiro do programa Waze for Cities. Eu gosto de trazer isso, até como que nasceu isso, olha para vocês verem que legal. Agora posso errar a data, hein, Ana? Depois você me corrige, mas eu acho que foi em 2011 ou 12, eu não lembro direito, onde a gente uma vez teve a visita, acho que do Papa no Brasil, e o Rio procurou, meu Deus, como que a gente vai fazer? Naquela época ainda essa coisa da tecnologia, muita coisa era nova, né? Mas, nossa, como que a gente pode fazer? Como que a gente vai poder fazer fechamento de ruas? É muita gente, Papa tá vindo. E foi daí que surgiu essa parceria com o Google, a gente viu essa oportunidade. Nossa, a gente tem dados, a gente pode fornecer esses dados de forma anônima. E vocês passando para a gente ruas que vão ser interditadas, a gente também pode avisar o usuário final. Então, aí acho que aí começa um pouco da resposta da sua pergunta, né? Como que a gente pode ver isso, ajudar? Então, começa primeiro pela questão da mobilidade. A gente sabe que a mobilidade urbana é um desafio, né, hoje em dia. Então, quando nasceu isso, foi uma questão da mobilidade urbana. A gente entende, essa parceria é uma parceria que é de duas mãos, né? A gente dá os dados, mas a gente também quer os dados da cidade, porque a gente sabe que isso dá uma experiência melhor para o usuário final. Então, quanto mais a cidade nos informa onde tem obras, ruas fechadas, qualquer eventualidade que venha acontecer, colocando isso no mapa, a gente vai fazer uma rota alternativa, o algoritmo já vai ler uma rota alternativa e trazer uma mobilidade melhor, em vez de mandar todo mundo para aquela rua que está com problema. Então, começa por aí, eu acho que é aí que eu vejo a principal sinergia. E também quando a gente vê os dados um pouquinho assim, emissões de CO2, nós temos também outros projetos que o Rio participa, como qualidade de ar. A gente entende que isso tem que ser feito em conjunto, né? A gente tem dados de emissões de CO2 e cruzando com os dados da cidade, a gente consegue ter essas tomadas de decisões. Então, assim, nossos dados, eles são, eu vejo como um agregador, né, para ter tomadas de decisões. Pois a gente sabe que hoje em dia é muito difícil. Vamos falar de CO2, emissões de CO2 na parte climática. É muito difícil você medir isso, a não ser que você tenha muito dinheiro para colocar sensores na cidade toda. O Google, com base em diversos dados, como imagens de satélites, inteligência artificial, GPS, a gente cruza tudo e gera essa estimativa. E aí vamos perguntar, mas nossa, uma estimativa? Mas a gente já fez um teste alguns anos atrás, numa cidade de Denver, onde durante alguns cruzamentos colocamos sensores e medimos com base no IAI. A margem de erro foi de 6%. Então a gente viu que a nossa estimativa está com uma margem de erro muito pequena, que pode ser usada por todos, onde todo mundo pode usar e ter acesso a esses dados. A gente vê valor nisso, que a gente pode ajudar a cidade a ter essas tomadas de decisões e melhorar a questão de sustentabilidade, impacto urbano, e por aí vai, né? A gente vê muito essa sinergia de trabalhar junto com as autoridades. E, lógico, só trazendo, é conforme a necessidade de cada cidade.
Rio teve a sua necessidade, mas a gente entende que cada cidade tem uma, e a gente tenta sempre se adapta à necessidade de cada cidade. A gente está aberto para todas as necessidades. Não, excelente, Paula, muito obrigado. E a gente vê claramente que é um princípio de racionalidade. A gente não está falando do mundo, não existe um mundo perfeito, mas se a gente consegue produzir uma capacidade analítica e com isso inferir sobre a realidade de uma maneira mais eficaz, a gente, na verdade, está aumentando a qualidade dos governos, respeitando mais os impostos que são recolhidos para justamente produzir uma governança de maior eficácia. Super obrigado, Paula. Vamos dar aqui uma salva de palmas digitais para a Paula e, em seguida, passar para o Dan, e agradecendo pela sua presença também. Eu me recordo, Dan, uma vez, vendo na época Michael Bloomberg, prefeito de Nova York, de ver na sala dele uma frasezinha que era "In God we trust, all others bring data". Ou seja, acreditamos em Deus, mas todos os outros, por favor, tragam dados. E passando para você, então, eu queria que você contasse para a gente, por favor, na experiência, né, do trabalho de vocês, de certificação, da certificação, e explicando também o que é a certificação, What Work Cities, quais seriam as características, então, justamente de uma boa governança municipal para que possam ajudar a construir cidades mais resilientes? Bueno, muchas gracias, Washington. Bem, muito obrigado. A gente, na última década, temos apoiado a um total de 300 cidades na América do Norte, América Central e América do Sul, com o uso de dados e evidência para oferecer melhores resultados para os residentes de cada uma dessas cidades. Realmente, hoje temos uma rede de mais de 1.800 lideranças municipais que partilham um grande desafio em comum. Estão na primeira linha, enfrentando as mudanças climáticas com seus custos sociais e econômicos. Se bem algumas cidades estão usando os dados para evitar problemas, criar soluções e construir resiliência, ainda falta muito por fazer. A qualificação ao longo prazo é essencial, mas é muito melhor quando ela tem um respaldo pelos sistemas de dados e os processos de governança sólidos. É verdade o assunto das novas tecnologias, como a inteligência artificial, que está ajudando também a tomar decisões um pouco mais proativas. Mas só estão realmente fundamentadas nos dados que pode minimizar essas diferenças. E aí podemos usar essas ferramentas. Aqui vamos falar da certificação. A gente ajuda os municípios e cidades a fortalecer seus sistemas de dados, marcos de governança e as capacidades das suas equipes. Realmente, a gente faz para a cidade uma pergunta simples, mas muito poderosa, e é: quem são os líderes e as pessoas e as políticas? E vocês têm esses dados e evidência para tomar decisões? Através da nossa avaliação, as cidades são mensuradas com 8 práticas e uma medição de 43 critérios, nas que temos gestão de dados, avaliação, liderando capacidades, entre outras. Revendo as respostas, temos visto que as cidades mais resilientes podem salientar-se em algumas dessas áreas. Por exemplo, podem ter uma liderança executiva muito forte que promove uma cultura interdepartamental no uso de dados na cidade toda. Uma governança e infraestrutura sólida de dados que nos dá uma sustentabilidade no tempo. Objetivos claros que alinham o desempenho com os nossos objetivos estratégicos das cidades. Essas cidades que podem se salientar por usar dados desagregados, com muito cuidado, vendo as desigualdades, criando políticas equitativas com esse foco na mente. Também são cidades que estão alinhadas com a evidência e trabalham diretamente com os cidadãos. Desde a abertura de What Work Cities, já são 26 na região que têm conseguido essa certificação em 7 países diferentes. Em menos de 3 anos, temos visto
cidades da região usar os dados e evidência para enfrentar essa mudança climática, mas também em outros assuntos como gestão econômica, saúde pública, ordem e segurança vial, transformação digital, entre outros. E especialmente nas áreas como inclusão social, desenvolvimento econômico, mas também na resiliência climática, as cidades da América Latina estão liderando, ou algumas cidades estão liderando essas soluções. Realmente, essas experiências nos deixam ver que a resiliência não se construi de um dia para outro. É muito difícil planejar em um olhar a longo prazo as cidades para usar uma linguagem comum, que pode alinhar as equipes, a liderança, a cidadania ao redor dos objetivos claros e em comum. Quando os governos fazem seus investimentos em dados, não só fortalecem sua capacidade de identificar, agir e responder às emergências, sino que também estão assegurando um futuro sustentável comum para todos seus residentes. Obrigado, Dan. A gente vê na sua resposta claramente como, no final, a gente está falando de dados aqui hoje, mas dados sem pessoas, sem capacidade de implementar e como a gente viu antes, sem ter a capacidade de dar continuidade, sem criar infraestruturas, os dados também não têm muito valor sem pessoas e sem a capacidade dos governos. A partir dessa grande experiência que vocês têm, e por essa permeabilidade também no mundo, mas especialmente na América Latina, eu queria chegar na minha segunda pergunta, que evidências vocês vêm documentando sobre o impacto real justamente dessa capacidade analítica baseada em dados e como os governos locais podem desenvolver culturas de monitoramento e especialmente de comunicação, ou seja, como ampliar uma cultura de dados e de boa governança para poder ter mais foco em iniciativas de resiliência. Perfecto. Sí, muchas gracias. La verdad me gustaría comenzar. Eu gostaria de começar salientando 3 exemplos de cidades com as que a gente tem trabalhado há pouco. A primeira é o caso de Mendoza, Argentina. Essa é uma cidade que está perto da Cordilheira dos Andes, que tem espaço aberto e realmente ela tem passado por um problema muito claro, que você tem muitos problemas irregulares com o transporte urbano e não se tinha como ter acesso a muitos deles, muitos estavam chegando a locais de difícil acesso. Então, a cidade criou um algoritmo de inteligência artificial que usa fotografias de drone para identificar esses micro irregulares e no metro quadrado, que também nos dá a oportunidade de identificar o tipo. Só em uma parte da cidade identificamos 1.500 desses micro que beneficiam a muitas pessoas. Realmente, a cidade deu um passo a mais, tomou a decisão de fazer público essa decisão e ofereceu isso para outros governos locais que estão enfrentando problemas semelhantes ou podem adaptá-lo a outros tipos de problemas, como o desmatamento. Um segundo exemplo é Miami, Florida, que é uma cidade que tem passado por altas temperaturas nos últimos tempos, especialmente em locais que têm menos árvores, menos áreas verdes e mais despesas de energia. Miami instalou 60 sensores nos lares que têm medição de temperatura fora e dentro, com um foco nos bairros mais vulneráveis da cidade. Essa informação está se levando mais georreferenciada, que nos mostra e nos dá a oportunidade de criar políticas e programas em essa desigualdade que se tem, que podem reduzi-la claramente. Claramente, dar oportunidade às autoridades para ter mais árvores ou conseguir reduzir de alguma maneira com um foco mais claro.
A seguinte é Vicente López, na Argentina. Para quem não conhece, é uma cidade fora de Buenos Aires, perto, muito perto. E ela tem passado por uma epidemia muito forte de dengue. É uma cidade que não está acostumada a isso, é produto das altas temperaturas e altos níveis de umidade dos últimos anos. Para proteger aos seus residentes, esse município criou microcâmeras na cidade, nas escolas, nos parques, nos locais públicos, que mostram o mosquito mediante inteligência artificial e mostra 20% de efetividade, reduzindo o tempo de detecção e posterior fumigação nesses locais de 2 semanas, que era o que podia levar menos de 1 hora, especialmente na identificação. Então, realmente, vendo esses 3 exemplos, a gente tem visto 3 fatores chaves para isso, e é a escala a longo prazo da resiliência climática. Primeiro, devemos mensurar desde o começo, com uma visão a longo prazo. As cidades estão executando métricas e dão acompanhamento e compromisso a uma avaliação contínua. Segundo, os cidadãos devem fazer parte do processo desde o começo. Suas vozes nos ajudam a criar soluções que respondam realmente às necessidades da comunidade. Por exemplo, no caso do Miami, que falávamos, os sensores são os mesmos cidadãos e as mesmas pessoas que falam para suas autoridades dos resultados e dos sensores, gerando um vínculo forte entre a cidadania e os governos locais. Em lugar, as cidades devem usar dados para contar histórias, dashboards, e tudo isso nos leva a resultados tangíveis que nos dão confiança. Vemos que a tecnologia vai continuar avançando e essas ameaças vão se intensificar, mas o que não vai mudar é a necessidade de ter práticas sólidas de dados para encontrar as soluções que precisamos. Excelente, Dani, muito obrigado. Antes de passar para os estudos de casos, e já agradecendo que tanto você, Dani, como a Paula foram super objetivos nas respostas, e saindo um pouco aqui também do roteiro, porque isso é o que ocorre nas cidades. As cidades não seguem roteiros e o imprevisto acontece. É muito interessante, e eu quero chamar a atenção aqui do nosso público, que nós estamos aqui com a Paula, representando o setor privado, a partir de empresas de tecnologia, e aqui o Dan representando o terceiro setor. Então, eu queria provocar o público, porque vocês mesmos nos disseram no início que existe uma barreira política para que a gente possa aumentar mais a capacidade de cultura de dados e de resposta analítica a partir de dados. E como é importante, então, e a gente vê aqui a partir da presença de ambos, Paulo e Dan, como é importante que a gente possa também ter diálogos mais abertos para além das estruturas de governo, que a gente possa também dialogar com o setor privado, que a gente possa também dialogar e estabelecer parcerias com o terceiro setor. Então, agradecer a Paula, ao Dani, como vocês foram super objetivos, eu queria dar 2 minutos para uma mensagem final de despedida antes da gente entrar nos estudos de caso. Primeiro você, por favor, Paula, e depois o Dani. Oi, bom, pessoal, obrigada, acho que é muito legal estar participando desse painel, desse webinar e poder mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar junto. Muitas pessoas às vezes não conhecem esses produtos, o impacto que a gente pode fazer. Então, acho que eu trago aqui como um call to action. Vamos fazer parte, vamos melhorar nossa cidade, a gente está junto, a gente está aqui para ajudar. Eu estou aqui, eu sou a pessoa que lidera essas parcerias na América Latina. E eu estou aqui para ajudar o que precisar para fazer o onboarding, começar a trabalhar com esses produtos e a gente começar a utilizar e ter uma cidade melhor, menos trânsito, menos poluição e por aí vai. Obrigado, Paula. Dan? Com você. Bueno, muchas gracias. Bem, muito obrigado, Washington. Obrigado, Paula. Que excelente palestra. Bem, eu só queria falar que desde o WildWorks Cities sempre estamos à disposição de apoiar as cidades para vincular as políticas, os processos e as pessoas para usar dados
e evidência no desenvolvimento e na implementação dos programas baseados em dados e evidências. Falando de resiliência climática, com as necessidades de cada cidade. Então, claramente, sempre estamos aqui para apoiar as cidades. E falar também que o uso da evidência para fortalecer as capacidades nos desafios mais importantes que temos nos seguintes anos, entre eles a resistência climática e nossa resiliência climática, né? Também estou muito feliz de escutar a apresentação que vem do Cor de Rio de Janeiro e da Cidade do México. Perfeito. Então vamos a elas agora, vamos ver os estudos de casos, uma salva de palmas digitais aí para o Dani e para a Paula. E seguindo então para os estudos de caso, eu vou passar, tenho agora a alegria de passar nós vamos ter, então, agora duas apresentações com Guilherme Ayala Álvares, a quem também eu agradeço o tempo e a presença, que vai mostrar o caso de como a Cidade do México tem operado um sistema de alerta preditivo para riscos multiescalares e de alta complexidade, e como isso faz parte do monitoramento de alerta, de monitoramento e alerta em tempo real para riscos meteorológicos. E assim como no caso específico da Cidade do México, também riscos sísmicos, vulcanos, e também, inclusive, monitoramento e riscos de qualidade, de perda de qualidade do ar. Então, é um sistema holístico, com multifontes, que podem inspirar outras cidades. Depois eu vou falar, em seguida, fala a Ana Carla Badaró, e aí eu falo de novo sobre o caso do Rio de Janeiro antes da Carla. Vamos então agora, por favor, ao Guilhermo. Guilhermo, muito obrigado pela sua presença, e você tem agora aí o seu tempo de fala. Obrigado. Muchísimas gracias. Muy buenos días a Muito todas obrigado e y bom a dia a todos. todos e Es todas. muy grato convivir É um en esta prazer conferencia, en poder esta mesa compartilhar com vocês tan nessa importante conferência, para todos los nessa países mesa que tão estamos importante para todos creciendo os países que y que estão estamos haciendo crescendo e que resiliencia estão fazendo desde trabalhos de proyectos resiliência, tangibles, desde proyectos concretos que desde vamos projetos avanzando tangíveis e todos los días concretos, en plasmar y sobre todo algo muy importante, e que vamos en avançando a que cada dia em podamos plasmar proteger algo muito a la importante, e é que ciudadanía, que a gente podamos possa proteger proteger a a todos los cidadania individuos e que que viven possamos en la proteger Ciudad de todos os México. indivíduos que Adelante con la moram na presentación, por cidade do favor. México. Então, vai na frente com a apresentação, por favor. Bien, el sistema de alerta temprana de la Ciudad Bom, de sobre o México, tal sistema como de se alerta anuncia, precoce da cidade do tiene México, las como siguientes é anunciado, características. ele Tenemos tem una as seguintes población características. expuesta muy importante, donde habitamos más de 9 Temos uma millones de população exposta personas. muito importante, onde Tenemos una além población também alimentamos a flotante mais de 9 milhões de alrededor de pessoas, 4 temos uma millones população flotante diariamente. de mais ou menos 4 Presidente, milhões de por favor. pessoas diariamente. ¿Cómo Seguinte slide. Bom, componemos este sistema? como é que Bueno, esse desde sistema el está marco de composto? Sendai, desde las A partir do experiencias que marco hemos de venido Sendai, com recabando, base nessas experiências que instalamos temos el sistema. ¿Cómo? coletado, A foi com través de isso que 4 instalamos o grandes sistema. pasos. Como? Através Primero, de 4 grandes conocimiento passos. O del primeiro, riesgo, conhecimento do monitoreo y risco. alertamiento acertado, difusión y Monitoramento e comunicación alertas que se acertadas, pueda difusão e traducir comunicação que en possa se capacidad de traduzir respuesta. em capacidade de Siguiente, por favor. resposta. Seguinte, por favor. Bien, para conocer el riesgo, Tudo bem, tenemos para un conhecer o atlas de risco, nós riesgos temos en um la Ciudad de atlas de México. risco na Tal y cidade como do se México, mencionaba en las do mesmo modo que foi presentaciones mencionado anteriores. nas Es muy apresentações importante anteriores. tener información É muito histórica, importante tener contar información en com tiempo informações real históricas, que nos permita informação em tempo conocer real, cuál es que la nos permita recurrencia de los conhecer qual a fenómenos recorrência perturbadores. dos Hoy fenômenos por hoy tenemos perturbadores. 2.784 capas Atualmente temos para análisis y 2.784 evaluación camadas de de análise estos e avaliação fenómenos
desses Entonces, fenômenos. este es el primer parteaguas que tenemos. Então, esse Hace é o por primeiro algunos años, quebra-águas hace que 7 temos. años, Há se alguns tenía anos, há solamente 7 anos, 200 capas en tínhamos la Ciudad apenas de 200 México y hoy ya camadas tenemos na cidade do México e hoje 2.784. temos 2.784. Bien, en la Seguinte. Ciudad de México ya Bom, contamos na con amplias cidade do redes México já de contamos equipos de com amplas medición, redes de monitoreo, equipamentos de transmisión, medição, adquisición monitoramento, y transmissão, procesamiento de de aquisição información e que processamento se de requiere informação. para poder difundir las alertas Na tempranas. informação requerida Aquí para vemos nuestro difundir panel. as Estamos alertas observando precoces. un Aqui vemos radar nosso painel, meteorológico estamos observando utilizamos o 24 radar horas al día, los meteorológico que é 7 días de la utilizado semana, a cada y las 24 horas do imágenes dia, 7 dias da satelitales a semana, través del e as GOES imagens satelitais 19, através do y algo GOES muy importante, 19, en el que recuadro são, e de la algo muito margen importante, no izquierda requadro inferior da margem vamos a ver una esquerda red inferior, acelerográfica que vamos se ver los voy uma a rede presentar a continuación acelerográfica. en las Eu siguientes vou láminas, y apresentar a seguir tenemos una nos herramienta seguintes slides. E poderosísima temos que uma es el ferramenta sistema de muito alerta poderosa que é o sistema sísmica de mexicano. La alerta siguiente, por favor. sísmica do México. ¿Cómo tenemos nuestros umbrales para Seguinte, por poder favor, como é que determinar nós temos nossos las umbrais alertas por para tiempo determinar severo? as alertas Estas por alertas tempo las hemos ido severas? codificando en Essas código alertas de foram acuerdo a cada codificadas em uno de cores nuestros riesgos, de acordo ya com sea cada um dos lluvia, riscos, viento, seja granizo, chuva, temperaturas altas, vento, temperaturas bajas, granizo, o bien, temperaturas altas, en temperaturas caso baixas, de ou alguna também nevada, es no caída caso de de agua alguma nieve, nevada que sobre todo, representa que a es lo que queda más de água predomina neve, que en é o los que mais alrededores de la predomina ciudad. Y aquí podemos ver nos nuestros umbrales. redores da cidade, e Cuando aqui podemos llueve ver esses y umbrais. tenemos alerta Quando amarilla, vamos chove e de los temos 15 a alerta 29 amarela, vamos milímetros en dos 15 a 24 horas. 29 En milímetros las em alertas 24 horas. naranjas, vamos de Nossa 30 a alertas 49. laranjas, vamos de Cuando 30 a estamos en 49. rojo, vamos Quando de estamos em 50 vermelho, a vamos a 70. de Y 50 a cuando 70. tenemos problemas E ya quando temos complicados en la problemas ciudad, já ya emitimos complicados na alerta cidade, púrpura. Adelante, por emitimos favor. a alerta púrpura. Bien. El índice de salud para nosotros es O muy índice de importante saúde para nós porque é la muito importante. composición de la ciudad, Por quê? Porque al a estar composição da asentada cidade, rodeada de sendo que está montañas, eso rodeada de nos montanhas, obliga a mantener isso faz un com que monitoreo a gente permanente mantenha para um evitar monitoramento permanente exponer a la población para evitar a cuando disposição tenemos da população contaminantes quando sumamente temos elevados, contaminantes muito principalmente altos, por ozono. La principalmente siguiente, por favor. Bien, en el na tema del cidade. volcán Então, Popocatépetl, sobre aún y cuando es el o Centro vulcão Nacional de Popocatépetl, Prevención de Desastres embora é o queriendo Centro Nacional de monitorear, Prevenção de Desastres nosotros o todos los encarregado de días monitorar o a las vulcano, 6 de la mañana emitimos este em aviso todos os dias às meteorológico. 6 Es el horas da manhã, pronóstico de nós cuál va a ser el emitimos esse comportamiento aviso, que é o en caso prognóstico de qual de será o emisión de comportamento ceniza del no volcán. caso de Entonces, eso nos va a emissão dar de cinza indicadores para do tomar vulcão. decisiones E isso y vai dar estar indicadores para informando a tomar la decisões población, e para sobre informar a todo população, en las principalmente áreas donde puede estar cayendo nas áreas onde mayor poderia cantidad de estar ceniza caindo uma o maior bien quantidade incluso hasta arenas que pueda llegar a emitir el volcán. e, En e até as Iztapalapa, lejos areias de la ciudad, que está poderia emitir o solamente a vulcão, 78 que não está muito kilómetros longe da y eso cidade e hace que está apenas a 78 tenemos quilômetros, una e isso faz amenaza com que latente. La tenhamos uma siguiente, por ameaça favor. potencial. Seguinte. Bien, con toda esta información que nosotros generamos, Bom, com toda essa también informação que a enviamos gente avisos gera, y também enviamos notificaciones avisos e para notificações eventos masivos. Es para sumamente eventos em massa. importante É muito mantener importante información manter a constante informação con los constante organizadores de com los os eventos. organizadores dos Les eventos. pongo un ejemplo. Tenemos una Aí eu coloco fotografía um del exemplo, Zócalo temos de uma la Ciudad de fotografia do México, Zócalo da que es cidade un do México, espacio en donde que é están los um espaço poderes onde de la Unión, estão os está la poderes da jefatura União, de gobierno de la está Ciudad a de chefatura México do governo y se da cidade do encuentra la México Catedral e também Metropolitana. está a Para que Catedral tengan una idea Metropolitana, para del que riesgo vocês que esto tenham uma representa, ideia do risco en que isso esta plancha representa nesse tenemos un lugar. aforo aproximado entre
temos uma 280 mil quantidade de pessoas personas. aproximada O sea, de es un 260 mil a esquema 280 mil de alto pessoas. riesgo Ou que seja, é um requiere esquema de un alto trabajo risco que meticuloso precisa de um y trabalho debidamente meticuloso informado e con devidamente mucha informado, antelación. La com siguiente, por muita favor. antelação. Bien, Seguinte. mantenemos estrecha comunicación con el Mantemos Centro de uma Alertas de comunicação Tsunamis, muito próxima con la com o Centro Secretaría de Marina. de ¿Por qué? Tsunamis da Porque cuando Secretaria de Marinha. tenemos Por lluvias quê? Porque quando temos intensas, chuvas debemos de estar intensas, sumamente devemos estar pendientes por bem de olho, todos porque los desfogues de agua y los por movimientos todos que os tenemos en alagoamentos e por los todos os ríos movimentos que temos que nos rios atraviesan que o circundan atravessam a ou la que Ciudad de México. La rodeiam a siguiente, cidade por do favor. México. Seguinte, Bien, por favor. en la Ciudad de México Então, na tenemos cidade do la México, fortuna de tener ya temos una red a sísmica sorte de ter uma estandarizada, rede homologada, sísmica padronizada, automatizada, que homologada, permite contar con automatizada, que información permite en tiempo contar real. com informação em La tempo real. Secretaría de Gestión Integral de Riesgo ha sido A pilar Secretaria de para Gestão lograr Integral de Risco convergencias tem sido um y pilar se ha para logrado conseguir integrar essas las 5 convergências e redes conseguimos integrar operadoras de red as 5 sísmica redes de la operadoras Ciudad da de rede México sísmica a da Cidade do través de México, universidades de através de CINPIDE, el universidades Servicio e do Sismológico Serviço Nacional. Sismológico Esto nos Nacional. permite establecer Isso faz com que a gente parámetros de possa actuación, estabelecer implementar parâmetros de atuação, mecanismos para implementar sensibilizar a los mecanismos para habitantes sensibilizar y, os sobre todo, habitantes tener e, respuestas principalmente, para ante ter emergencias con respostas generación de diante de reportes emergências com en a tiempo geração real de para relatórios guiar em las tempo real decisiones de para gobierno y nortear poder as proteger decisões do a la governo e ciudadanía. proteger a Adelante, por favor. cidadania. Aquí está el monitoreo que Bom, tenemos esse en aqui é o tiempo real monitoramento que temos em posterior tempo a un real, sismo. posterior Tenemos a um 81 sismo. estaciones Temos 81 acelerográficas con estações los diferentes tipos acelerográficas de suelo. com os Como ustedes diferentes saben, tipos de la ações. Ciudad de México se compone de suelo Como vocês duro, sabem, que a son cidade las do México está partes composta de por la zona solo duro, montañosa, que são as partes de da zona área de montanhosa, transición, que da es lo que zona de divide transição, la que franja é o que montañosa divide de los a 5 grandes parte lagos montanhosa donde dos fue 5 grandes asentada la lagos Ciudad de onde México. foi colocada Entonces, a las cidade, aceleraciones de onde foi terreno assentada a cidade do son México. Então, a diferentes de aceleração desse acuerdo terreno a é la diferente composición de del terreno. acordo com a Por composição eso do es tan terreno. importante tener esta información en tiempo real E é por isso que é tão para importante ter poder essa informação em tempo atender, real para poder para ir al auxilio de las atender personas que e requieran auxiliar as alguna pessoas intervención que de la precisem de Secretaría alguma de Gestión intervenção Integral de da Riesgos. Secretaria Esto ya de está Gestão activo Integral de desde Riscos. 2020. Isso já está La ativo a siguiente, por partir de favor. 2020. El sistema de alerta Seguinte, por sísmico favor, o sistema de nace a alerta través de un sísmico equipo nasce através de técnico-científico. uma equipe técnica Su científica. principal función A es sua la principal de função detectar un é a sismo função de que tenga detectar um sismo potenciales que tenha dañinos y que potenciais llegue daninhos, hasta la Ciudad de prejudiciais, México, e que como nos chegue até a sucedió cidade do en México, como aconteceu em 1985 o como nos 1985, sucedió en como aconteceu também 2017, em como sucedió 2017, en como também 1999 aconteceu em como ha 1999 venido sucediendo e en como los tem últimos años. acontecido nos últimos Esta anos. información, Essa informação estas e, señales se ou seja, transmiten esses a sinais través se de una transmitem señal através de um sinal automatizada que tiene automatizado milisegundos o segundos que tem para su envío. milissegundos ou segundos para o Habitualmente seu envio. tenemos un aviso que Habitualmente, nos está temos informando avisos que que se nos acerca un informam sismo que y está se se va aproximando um diseminando la sismo información e vai a se través de estaciones de espalhando radio y a televisión, informação através a de través estações de de, rádio e la siguiente por televisão favor, e através da seguinte, por favor, a través de esta gran red que e podemos através ver dessa en la grande zona rede que más podemos ver peligrosa, na que es área el mais Pacífico perigosa, mexicano. que é o Aquí Pacífico podemos ver cómo mexicano. están Aqui podemos interconectados ver como elas con estão 96 interconectados sensores, com 30 96 sensores, com radiorepetidores, 9 30 centrales radiorepetidores, y 10 9 transmisores centrais e 10 multialerta. transmissores La siguiente, por favor. multi-alerta.
En este caso, las Seguinte, por alertas favor, las nesse caso, difundimos as utilizando alertas são mensajes espalhadas mediante el utilizando protocolo as común de mensagens CAP. alertamiento. Esse é um Las protocolo dependencias comum de involucradas alertas. son As la dependências Secretaría de envolvidas Gestión são Integral a Secretaria de como Gestão Integral, ente responsable, los como entidade concesionarios de radio y responsável, os televisión, como les concessionários de comentaba, rádio e y televisão, como eu actualmente falava a través anteriormente, de e telefonía, atualmente a través de un servicio de cell broadcast através da que telefonia, através de um vale la serviço de pena apuntar self-broadcast, el que día de vale a pena mañana. colocar Tenemos el amanhã. 40 Temos aniversario que o del sismo de 40 aniversário do sismo 1985. de Entonces, a 1985. partir de mañana, Então, a vamos partir a de amanhã, tener una vamos información ter uma automatizada a informação través de cell automatizada broadcast en através todos do los teléfonos self-broadcast en em la todos os República telefones Mexicana. na Entonces, República esos do México. señales las Então, envía esses el Servicio sinais de Alerta são Sísmico enviados Mexicano pelo Serviço de en Alerta puntos de Sísmico difusión Mexicana, secundaria ubicadas onde temos essa también difusão en secundária escuela, en edificios, ubicada na centros escola, nos comerciales, edifícios, nos puntos de centros concentración comerciais, masiva, nos pontos de así como concentração em massa los altavoces de difusión que e tenemos con também nuestro considerando os centro de porta-vozes de monitoreo, difusão que es el que temos CECIM. com o nosso centro de Adelante, por monitoramento, favor. que é o CECIM. Aquí tenemos un Por favor, ejemplo de cómo continue. son Aqui temos estos um postes, exemplo de cómo como que son são estos esses altavoces. postes, como que Tenemos são esses 13.000 altavoces instalados en esses diversas altavozes, temos 13 posiciones mil en instalados la em Ciudad de diversas México, posições na cidade más do la México, suma de los mais a soma radioreceptores que dos les comentaba que están radioreceptores que, ubicados como eu tanto en falava escuelas anteriormente, como estão en edificios situados públicos. ou localizados Actualmente, em la escolas Organización e de edifícios Naciones públicos. Unidas Atualmente, a ya Organização reconoce das el Nações sistema de Unidas alerta sísmica reconhece como já un o ejemplo sistema de alerta exitoso para el sísmico mundo. como um ¿Por qué? exemplo Porque además de su sucesso para o difusión es mundo. Por gratuita, quê? Porque, masiva além y do mais, opera a las sua difusão 24 é horas, gratuita, los em massa, e 365 opera as días del 24 año. horas, La 365 siguiente, por dias favor. por ano. Aquí tenemos en la capacidad de respuesta Bom, aqui temos na diversas capacidade de estrategias, resposta, planes, temos diversas programas para estratégias, poder planos, prevenir y programas para actuar durante prevenir una e emergencia atuar sísmica. durante uma Aquí emergência intervienen sísmica. todas las Aqui instancias de participam todas seguridad as instâncias de y segurança de atención e inmediata de atenção del imediata gobierno de la do Ciudad de governo México da y cidade del do gobierno México federal, e do como governo es la federal, Secretaría de Seguridad como seria Ciudadana, a el Secretaria de heroico Segurança Cuerpo de Cidadã, Bomberos, el o heróico Escuadrón de Rescate y Corpo de Atención Bombeiros, o Médicas, Esquadrão de la Resgate Secretaría de e Salud, Urgências Médicas, a las Secretaria da alcaldías con sus Saúde, brigadas as locales, prefeituras con com as los suas puntos de brigadas reunión, locais, con com seus albergues pontos de como primeros reunião, os respondientes seus también, y la abrigos como Secretaría primeiros de la respondentes Defensa também, Nacional. e a Secretaria Esto da es Defesa Nacional. apoyo federal en caso de desastre grave, Ou seja, apoio también federal no desde caso de el desastre plan grave, como o GNY. plano de La N3G siguiente, e por o favor. plano DNA. En este tema Seguinte, por favor, y nesse tema en este orden, e tenemos nessa una ordem, capacidad de respuesta temos uma basada y capacidade de resposta fundamentada baseada en e estrategias, fundamentada planes, nas programas y estratégias, protocolos planos, para programas e prevenir y protocolos actuar para durante estas prevenir e emergencias. atuar durante essas Hacemos emergências. simulacros masivos, Fazemos simulacros activamos em brigadas massa, internas, tanto en ativamos escuelas, brigadas internas, hospitales, tanto nas escolas edificios, quanto nos hospitais. instalaciones de servicio público, así también movilización de Edifícios e instalações do emergencia serviço y público, una considerando também a estrecha mobilização dos coordinación corpos con emergenciais, com uma alcaldías, estreita albergues cooperação temporales com a y atención a prefeitura daños. nos albergues Eso temporais nos e o ayuda a atendimento recabar de danos. información Isso nos en ajuda tiempo a real compilar para informação poder em tener tempo una real atención para lo más poder rápida ter uma como atenção posible tão rápida en un quanto caso possível de no emergencia caso mayor. de emergência Las maior. dependencias involucradas son las mismas que presenté As en dependências la lámina envolvidas são as anterior mesmas que eu y apresentei aquí no slide realizamos un anterior, e recuadro aqui vemos um porque precisamente el día quadro, de porque mañana a las justamente 12 amanhã, del día, às mañana 12 do 19 de dia, septiembre, amanhã, 19 de vamos a setembro, tener un vamos ter simulacro um en la Ciudad simulacro de México na y ese cidade do simulacro México, se e va a esse replicar simulacro en será todos los replicado estados
em todos os estados da República no México, e nas 32 entidades sob diferentes hipóteses. É claro que para a cidade do México e para os estados do Pacífico, isso vai dirigido a uma hipótese de origem sísmica. Seguinte. Bom, tentando ajustar e respeitar esses 12 minutos, chegamos no final da apresentação. Qualquer pergunta, dúvida, ficamos às ordens de vocês. E aqui está o correio eletrônico, os endereços que temos no X, antes Twitter, e o portal da Secretaria de Gestão Integral de Riscos, que é proteçãocivil.cdmx.gov.mx. Muito obrigado. Muitíssimas graças a você, Guilhermo. Parabéns por tamanha eficácia que foi construída e desenvolvida na Cidade do México. Vamos seguir agora com a Ana Carla Prado, que é assessora chefe de Planejamento e Resiliência para o Centro de Operações da Cidade do Rio. O Centro de Operações do Rio é também uma referência global de integração e coordenação de dados, monitorando riscos ambientais por meio de diversos bancos de dados, que são gerados, como a gente já pôde ver, inclusive em cooperação com o Waze e sistemas não necessariamente públicos. Isso tem por objetivo, então, gerar alertas e protocolos de resposta. Além disso, o Rio, recentemente, estabeleceu protocolos sofisticados para alertas de calor extremo e também de inundações. E o que é interessante, o que a gente já pôde conversar aqui antes, é justamente ver a infraestrutura, a institucionalidade e também marcos regulatórios apoiados em legislações que também foram elaboradas, ou seja, leis foram criadas para que também essa cultura de dados e de capacidade de resposta possa vir a ser desenvolvida. Então, eu vou passar para a Ana Carla, a quem eu já agradeço, e você tem também 12 minutos, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer e saudar a todos e todas e agradecer a oportunidade, né, de estar apresentando, perdão, o Centro de Operações e Resiliência da cidade do Rio de Janeiro, que a gente carinhosamente chama de COR, que é um equipamento reconhecido, né, por uma dupla função, né, ser um hub de integração de cidade e um equipamento de adaptação e resiliência importante. Como o tempo é curto, eu vou compartilhar aqui um vídeo com vocês. Uma apresentação. Vocês estão me enxergando bem? Sim. Agora pode ir lá. Tá. Todos os dias, milhões de cariocas acordam, saem de casa, do trabalho, se puder, e voltam para dormir com as suas famílias. Em todos esses dias, 24 horas. Ana, desculpa te interromper, mas o vídeo não está em tela cheia. A gente está vendo na verdade, a sua tela de controle. Queria só ver se alguém pode colocar em tela cheia. Eu não sei se outros também estão experimentando um problema, mas eu não sei se a Ana Carla está ouvindo a gente.
Bem, me parece que a gente te perdeu por alguns momentos, Ana. O seu Não, vídeo, como eu falei antes, tem o roteiro e tem o que acontece. Então, Ana, o seu vídeo não entrou em tela cheia, então eu queria, por favor, só essa atenção para colocar em tela cheia. Na hora que seu vídeo começar, vou te pedir para você também desligar o seu áudio para a gente poder ouvir o vídeo com melhor qualidade. Vamos começar de novo, então. Obrigado, Ana. Não. Aqui. Desliga o áudio. Ana, você está por aí? Ana, você me escuta? Ana, você está me escutando, por favor? estou te escutando, estamos com problemas técnicos aqui, então Quando você coloca em tela cheia, está entrando a imagem de controle do PowerPoint. Então, isso, aí ali em cima, exibir configurações. Isso. Clica aí você tem que alternar isso. Clica em alternar. Pronto, agora a gente vê a sua apresentação em tela cheia. Então, a sua apresentação começou sem áudio, vamos de novo começar novamente e não tem problema nenhum, vamos em frente. Vamos diminuir aqui agora. Tem que tirar seu áudio primeiro. Hi, Tech here. Just confirming there's no audio on the video. There's no audio on the video. Ana, o seu vídeo está passando sem áudio, não tem problema, a gente já está indo para o final do vídeo, só para, na hora que você começar, por favor. Uma série de iniciativas Agora sim. agora deu. para tornar a cidade mais inteligente, incluindo o uso de inteligência artificial para ajudar no monitoramento das ruas. Afinal, é muita câmera para acompanhar ao mesmo tempo, né? E aí, decorou tudo? Tem que saber de cor, tá? Então, vou resumir. O COR é inovação e tecnologia a serviço de todos os cariocas.
Bom, a gente teve um probleminha aí no vídeo, mas de qualquer sorte, acho que deu para enxergar que a gente teve uma grande crise em 2010 e nesse momento a gente precisou tomar uma série de decisões e foi muito difícil porque a cidade e suas organizações não estavam centralizadas, né? Então, depois de tudo isso que aconteceu, várias pessoas terminaram dormindo na rua. Isso acontece em abril de 2010, né? Entre o dia 4 e o dia 5. É, o prefeito da cidade, que coincidentemente é de novo nosso atual prefeito, Eduardo Paes, ele determina que era necessário criar um ambiente em que a tomada de decisão fosse mais rápida e fácil, e principalmente integrada, né? Então, depois de tudo que aconteceu, com muito empenho do corpo técnico da prefeitura e vontade de criar essa estrutura que nos desse capacidade de resposta, em 30 de dezembro, né, desse mesmo ano, inauguramos o Centro de Operações Rio, né? COR, mas até esse momento conhecido como Centro de Operações Rio. Nesse primeiro passo, né, como um centro para tratar urgência e emergência, mas ainda sem os procedimentos de operação integrados de forma muito clara. O primeiro ganho que a gente teve foi conseguir que boa parte das secretarias municipais sentassem lado a lado para resolver os problemas e compartilhar informações de maneira mais direta com as equipes do COR, promovendo uma integração entre essas secretarias e logo a gente percebeu um aumento na eficiência das respostas. O seguinte foi perceber que essas instituições é, tinham muitas informações e poderiam beneficiar toda a gestão, baseando-se em dados, né, o que virou um mantra para o centro de operações. Outro avanço importante foi a cidade se tornar anfitriã, né, de grandes eventos, como foi a final da Copa do Mundo de 2014 ou a Olimpíada e Paralimpíada em 2016. Aprendemos a lidar de forma muito consistente com estruturação de processo, logística de operação, planejamento dos grandes eventos, dentre outros exemplos. Por isso, com isso, o COR deixa de ser simplesmente um equipamento de urgência e emergência e passa a ser um instrumento de governança de cidade e tomada de decisão. Com todo esse aprendizado, no ano de 2016, incluímos preparamos e iniciamos a nossa primeira estratégia de resiliência da cidade. E logo depois disso, o R de COR passa a ganhar esse significado de resiliência. Esse tempo foi passando e mais agências foram se juntando ao centro de operações e mais informação tínhamos sobre a operação da cidade. O próximo passo que a gente entendeu que era necessário dar era aumentar nossa capacidade preditiva e de tempo real e transformar aquele mundo de dados que a gente estava recebendo em informação qualificada, com o objetivo sempre de minimizar riscos na cidade e tentar melhorar a antecipação da informação ao cidadão carioca para que ele pudesse tomar a melhor decisão no momento que a cidade estivesse fora do seu normal. Nesse caminho, outras esferas de governo também foram se juntando ao centro de operações. Então, hoje a gente conta com o governo do estado, governo federal, concessionárias de serviço público, e aí a Paula já falou, né? Empresas privadas com interesses, né, também legítimos de entender as cidades, trocando num ecossistema de integração grande e de ganha-ganha, né? E isso nos dá principalmente a percepção de que
É positivo para os dois lados, é positivo para o governo, assim como é positivo também para a instituição. No caso, um exemplo, já que a gente está com a Paula aqui, o Waze, ele melhora a qualidade da sua informação na cidade do Rio, porque a gente aqui tem as informações de qualquer incidente que acontece na nossa malha urbana, e aí ela pode, né, qualificar as rotas que ela indica para os seus usuários. Em contrapartida, com os dados do Waze, eu consigo entender quais são as ruas que estão tendo um trânsito anormal, ou que a gente está com alguma batida, enfim, e isso nos traz uma capacidade de resposta muito alta. Hoje são mais de 50 agências operando 24 horas por dia dentro do centro de operações, identificando, monitorando e integrando ações de prevenção e resposta a riscos e anomalias que podem impactar a cidade. O mantra do centro de operações é quem manda no core é o problema. E isso é fundamental porque como a gente trabalha com esferas de governo diferentes numa mesma sala, agências públicas com agências privadas, não seria possível criar uma hierarquização. Não é possível, né? E a gente ia criar um grande problema se a gente tentasse algo parecido com isso. Então, essa lógica de entender que o problema é que é o mandatário faz com que as pessoas trabalhem de forma harmoniosa e muito natural dentro do centro de operações. Quem é a agência mais importante para aquele incidente? Isso que é o máximo, né, de hierarquia que a gente cria aqui. E essa integração também possibilita ações de planejamento, que é outro eixo importante do centro de operações. Um exemplo recente foi a criação do protocolo de calor para enfrentamento dos impactos, né, dessas ondas de calor que estão tão comuns agora, né, no mundo inteiro, utilizando os dados históricos que a gente tem da Secretaria de Saúde, cruzando com temperatura e umidade do nosso dados do nosso sistema de meteorologia, o Alerta Rio. E com isso a gente chegou a parâmetros de deflagração de ações em cima, efetivamente, do que é, quando a gente vê que tem impacto na nossa rede hospitalar, dependendo do quão quente está a cidade. O corpo. Ana, desculpa te interromper, a gente não está vendo isso na tela. Na tela a gente está vendo core em números. Tá? É isso, mas é isso mesmo. Tá bom. Tá? Desculpa. Eu estou aqui elaborando junto com vocês. E com isso o corpo possibilita, né, essa integração e essa coordenação e o monitoramento em tempo real, favorecendo essas respostas da cidade. Então, num tempo de mudanças climáticas em que a gente está sendo sempre surpreendido por anomalias em que não existe dado histórico que nos consiga nos preparar, é importante a gente conseguir essa integração interagências. Para vocês terem ideia como a gente trabalha, né, o Core em números, a gente tem mais de 500 profissionais em turnos de 24 horas por dia, mais de 5.000 câmeras e drones para avaliação situacional, né, do que está acontecendo na cidade. São mais de 2.500 ocorrências registradas por mês, que vão de acidente em modais de transporte até chuva, ondas de calor, enfim, pandemias, como foi, né, infelizmente, em 2020. E 240 eventos, e aí são eventos, né, festivais, shows de grande porte que acontecem na cidade. A cidade ela é reconhecida como
uma cidade é, 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 que gosta, né, de fazer eventos. Para isso também a comunicação com a cidade precisa ser muito importante. Nós temos mais de 2.800.000 seguidores em 7 redes sociais diferentes, né? Mais o aplicativo do Centro de Operações, fora a mídia tradicional que nos apoia e nos ajuda com a difusão da informação. E o que a gente está falando daqui, né, que acho que é o nosso foco, que é a questão dos dados, a gente teve que criar um sistema de integração próprio para conseguir cruzar todas as informações vindas dessas agências diferentes que trabalham aqui no Rio de Janeiro. Efetivamente, o nosso objetivo principal é tornar a cidade mais resiliente e salvar vidas. Esse é o nosso foco. A gente trabalha com algumas áreas de atuações, né? Condição atmosférica, mobilidade, incidência, acidentes, desastres, eventos, saúde, infraestrutura, mas que, na verdade, dentro de cada grupo, a gente tem uma série de indicadores que nos orientam, né, em relação ao que faz sentido, de fato, a gente está observando. E esse sem número, né, de dado que a gente recebe todos os dias, né, em tempo real, e é isso que é importante para o centro de operações, é que esse dado chegue em tempo real, ele vai dentro de uma matriz decisória que foi criada especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, ele vai indicando qual é o grau de risco da cidade. E aí, o que é mais interessante nesse processo é que a gente trabalha a cidade e o risco da cidade, considerando os estágios operacionais que vão de 1 a 5, em que todos esses indicadores, eles, dentro de um algoritmo, eles vão nos indicando o que a gente deve fazer naquele momento na cidade, sem precisar de uma comunicação efetiva. Porque uma coisa que a gente aprendeu lá em 2010 é que a gente precisa que as pessoas já saibam o que tem que fazer dependendo da situação e do cenário. Então, para cada um dos estágios, né, a gente trabalha com 5 estágios de risco, o centro de operações, ele sabe exatamente, tem protocolos e processos super definidos para entender o que cada um tem a obrigação de fazer. As agências, desde o coordenador de conservação da cidade, que fica no extremo mais distante do centro administrativo, mesmo que ele perca o contato de comunicação com o seu órgão central, ele sabe exatamente o que fazer para cada estágio. E o que mais importante, a gente tenta reforçar uma cultura de segurança na população, indicando o que a gente espera que a população faça em cada um desses estágios de risco. O fundamental é que essa comunicação seja muito fluida e rápida. E com isso, né, a gente vai para o terceiro pilar importante da cidade, né? A gente já falou de planejamento e operação, que é a comunicação. Entendemos que a população ela precisa ter clareza do que está acontecendo ou do risco que está ali eminente, para que ele tome a melhor decisão e não se coloque em risco, né? É diferente quando você pensa risco numa indústria, quando você pensa risco numa cidade. Uma indústria você tem um pouco mais de controle, mas na cidade não. Então, essa colaboração intersetorial, né, se é que a gente pode chamar assim, entre governo, terceiro setor e a própria população, ela é fundamental. Se ela não existir, nada, não tem planejamento que fique de pé, né? E o nosso foco é sempre tentar ser muito transparente na comunicação, utilizando diversos canais, e mais do que isso, com a linguagem mais apropriada para que chegue a toda a população. Então, a forma que eu me comunico com a mídia formal
O que vai sair num jornal, né, de grande circulação não é a mesma coisa do que a informação que precisa chegar, por exemplo, numa rádio comunitária, né? É diferente, são outro tipo de linguagem. E isso precisa estar sendo tratado diariamente para todos os incidentes que a gente tem na cidade. De outra sorte, a imprensa ela é uma parceira fundamental para a gente, porque ela também nos traz muita informação da cidade e nos ajuda, inclusive, a analisar o que pode estar acontecendo, por exemplo, utilizando softwares específicos para enxergar o que está sendo mais comentado numa rede social, por exemplo, né? Então, num dia de chuva, as pessoas falando que tem um ponto de alagamento, né, ou mais pessoas falando disso nas redes sociais, nos auxiliam na identificação dos problemas, né? E isso é importante, né? Enfim, assim, queria encerrar minha apresentação, peço desculpas pelos incidentes, mas com uma afirmação que cidades que têm centros, como o centro da cidade do Rio, né, o centro de operações, com integração de dados, que é possível nesse espaço, porque eu pego, isso, eu tenho informação não só dos órgãos públicos, mas também, né, de instituições particulares ou de outras esferas de governo. Podem definir uma forma mais eficiente de fazer gestão pública e melhorar a tomada de decisão, principalmente em tempos de mudanças climáticas. Eu acho que fica essa a reflexão que eu quero deixar de dado, integração, mudanças climáticas e um centro juntando isso tudo e com um ecossistema positivo, ele pode auxiliar em muito as cidades a não sofrerem tanto, né, nos momentos de maior risco. É isso, Fajardo. Obrigada. Muito obrigado, Ana. A gente que agradece pela sua apresentação, foi ótimo. A gente está aqui já correndo para o final e foi muito bom te ouvindo, Ana, e também ouvindo o Guilhermo. E quero de novo voltar para a primeira mensagem que o nosso público, o primeiro dado que o nosso público aqui nos forneceu, de as cidades ainda lidam, por incrível que pareça, com uma exposição para um risco, de certo modo, muito essencial da urbanização, que é o risco de inundação, e a gente viu logo em seguida que a principal barreira, por incrível que pareça, é uma barreira política, de compreensão das lideranças políticas para implementar uma cultura de dados, e a gente vê a partir da apresentação sua e do Guilhermo, como a infraestrutura ela tem uma capacidade, a partir do momento que ela é criada, ou seja, a partir do momento que existe uma compreensão política da necessidade da cultura de dados e de uma infraestrutura para que os dados possam ser coletados, analisados e geridos e gerar resposta, essa infraestrutura permite, tanto como a gente pôde ver no caso da Cidade do México, ter uma abordagem muito ampliada em termos de exposição a riscos, o México tendo que lidar e ter muita atenção com o contexto de cenários de abalos sísmicos, né? E muito interessante na sua apresentação, Ana, também essa evolução institucional, ou seja, os dados e o trabalho contínuo permite que aquela infraestrutura possa ir se adaptando também a novas realidades, possa ir evoluindo do ponto de vista de capacidades, e especialmente na sua apresentação, o tema da comunicação. Então, acho que essa é uma mensagem final aqui para o nosso público, porque como enfrentar, então, a barreira política? Ora, precisamos ter uma capacidade também de mostrar com muita transparência como os casos concretos são enfrentados por outras cidades. Então, essa atenção que você mostrou
a comunicação de uma via de mão dupla, né? Tanto oferecer transparência, como também estar muito atento às mensagens que a sociedade passa, seja a partir simplesmente de um tweet ou até a partir da imprensa estruturada. Então, essa comunicação, ela tem uma capacidade de alterar a percepção pública e, por consequência, uma capacidade de alterar a esfera política e a sua tomada de decisão. Então, o que a gente está vendo aqui, para terminar, é que a gente não pode ficar, de fato, em sistemas herméticos, hiperburocráticos, com silos, onde a gente não consiga fazer com que essa informação possa transitar. E o que faz com que a informação transite é compromisso com transparência e também um cuidado com a qualidade da comunicação. Nesse sentido, e aí já indo de fato para a conclusão e agradecendo aqui ao nosso público, eu queria deixar aqui no chat box e fazer também essa propaganda aqui institucional do Cities Lab, que eu coordeno aqui no BID. O Cities Lab é uma unidade de inovação urbana, justamente procurando olhar para essas necessidades de diálogo e de pontes entre saberes, mas especialmente também criando soluções digitais para ajudar as cidades da nossa região, da América Latina e do Caribe. Eu acabei de colocar, então, aqui no chat box para todo mundo. O Cities Lab, a gente oferece um Open Urban Planning Toolbox, ou seja, uma caixa de ferramentas para soluções de código aberto para ajudar no planejamento urbano das cidades da nossa região. E nessa caixa de ferramentas, vocês vão encontrar soluções sempre de código aberto, soluções para monitoramento de ilhas de calor, soluções para monitoramento de mudanças de padrão de uso do solo, soluções para mapeamento de áreas informais, soluções para, inclusive, capacidade preditiva em termos de padrões de crescimento urbano e de estruturação de fenômenos da urbanização. Então, convido vocês a acessarem a nossa caixa de ferramentas, eu coloquei o link aí no chat box para todo mundo, e agradecer, então, agradecer a colega Maria Camila e a equipe da Rede de Cidades por esse convite para moderação, agradecer a Diana, agradecer aos tradutores aqui pelo seu trabalho sempre fundamental, a partir dessa premissa do BID de dialogar com toda a região da América Latina. E vocês que são aqui do nosso público e que estão em governos locais ou em governos nacionais e que entendem a necessidade de criar uma infraestrutura de dados, de criar uma cultura de dados, eu convido a acessarem a nossa caixa de ferramentas, eu convido a vocês a acessarem esses webinars que estão no YouTube, organizados pela Rede de Cidades, aqui da Divisão de Habitação e Desenvolvimento Urbano do BID, e especialmente convido vocês a considerarem o BID justamente na necessidade de desenhar políticas, na necessidade de criar capacidades e na necessidade de financiar essas soluções, essas infraestruturas e na necessidade de fazer com que as coisas, de fato, possam acontecer e serem implementadas. E a gente conseguir, de fato, romper essas barreiras. E hoje tivemos, então, uma ótima oportunidade, a partir desse diálogo multidisciplinar e a partir de casos concretos, de compreender claramente como barreiras podem ser rompidas, como políticas públicas podem ser implementadas e como os nossos cidadãos podem ter uma vida melhor a partir do impacto positivo dessas soluções. Então, bom dia para todos e todas, uma boa tarde, boa noite, dependendo do seu fuso horário, e eu agradeço aqui muito por essa possibilidade da conversa. Obrigado, Ana, obrigado, Guilhermo, obrigado, Dan, e obrigado, Paula. E obrigado, Diana, tradutores e Maria Camila. Tchau, tchau. Muchas gracias desde México, desde la Ciudad de México. Agradecemos la participación. Da Cidade do México, agradecemos a participação, a moderação e a boa recepção que tivemos. E continuamos falando daqui na frente e ficamos às ordens de vocês para qualquer coisa. Ana, uma última palavra de despedida. Um minutinho, por favor.
Quero agradecer a oportunidade, de novo vou pedir desculpa pelos entreveros tecnológicos, mas espero que vocês, inclusive, tenham a oportunidade de vir em novembro para o evento de Pré-COP aqui no Rio e o Centro de Operações estará à disposição para recebê-los, para conhecer mais de perto o que que a gente faz aqui na cidade. Obrigada a todos. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Até logo.